Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga. Neste segundo bloco sobre os direitos sociais, nós vamos falar de 3 temas muito cobrados nos concursos públicos envolvendo esses direitos. Nós vamos ver a vedação de retrocesso social, depois falaremos sobre a reserva do possível e, em seguida, analisaremos o mínimo existencial. Então vamos começar inicialmente falando a respeito da vedação de retrocesso social. Também conhecida, pode colocar na tela, por favor. A vedação de retrocesso social, ela também é chamada de efeito cliquet, que é um movimento utilizado no alpinismo, em que não se pode retroceder do ponto de onde se está, ou proibição de contra-revolução social, ou proibição de evolução reacionária. Essas duas últimas expressões são utilizadas mais em Portugal, mas elas foram cobradas na prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Proibição de contra-revolução social ou proibição de evolução reacionária. Então, o que significa a vedação de retrocesso social e de onde ela é extraída da Constituição? Primeiro, para você poder entender o que é a vedação de retrocesso social, é importante você se lembrar do seguinte: os direitos sociais, como nós vimos no bloco anterior, em sua maioria são consagrados em normas de textura aberta. Muitas dessas normas são normas principiológicas e são normas que necessitam de uma concretização por parte do legislador. Para que as pessoas possam usufruir desses direitos sociais, muitos deles exigem uma concretização infraconstitucional. Vou dar alguns exemplos. Salário mínimo. A Constituição diz salário mínimo nacionalmente unificado fixado em lei. Ou seja, quem vai concretizar o salário mínimo é o legislador. É ele que vai estabelecer o valor do salário mínimo. Sem esta lei, o direito ao salário mínimo ele fica inviabilizado, porque o judiciário não pode fixar um valor para o salário mínimo, ou pelo menos não deveria. Direito de greve. Direito de greve do servidor público. A Constituição diz: o servidor público tem direito de greve nos termos e limites estabelecidos em lei específica. Então, o direito de greve do servidor público depende de uma lei para poder ser exercido. E assim por diante. Nós poderíamos dar aqui vários exemplos de direitos sociais que precisam de uma concretização do legislador para que eles possam ser usufruídos. Quando se fala em vedação de retrocesso social, a vedação é em relação a esta concretização recebida pelos direitos sociais. A partir do momento que o direito social é concretizado pelo legislador, esta concretização ela não pode ser objeto de um retrocesso, sob pena de o próprio direito social, que depende daquela concretização, ser afetado. Então a ideia da vedação de retrocesso é esta. A vedação de retrocesso social, ela impede que, se quiser anotar aí, impede que o legislador reduza de forma arbitrária, o grau de concretização alcançado por um direito social. O grau de concretização alcançado por um direito social. Então a ideia é a mesma da proibição de retrocesso que nós comentamos lá no estudo do poder constituinte. Conquistados determinados direitos, não pode haver um retrocesso. Só que lá no poder constituinte, nós vimos que a proibição de retrocesso era um limite extrajurídico ao poder constituinte originário. Aqui não, aqui nós estamos falando de vedação de retrocesso social, ou seja, o grau de concretização atingido por um direito social não pode ser objeto de um retrocesso. O legislador está impedido de reduzir arbitrariamente
o grau de concretização alcançado por um direito. Um direito, uma vez concretizado, ele pode até ter uma redução no seu grau de concretização, desde que haja um motivo que justifique. Não pode haver uma redução arbitrária no grau de concretização do direito. Quando se fala em vedação de retrocesso social, cuidado para você não achar que todo direito social é intocável, que toda concretização de direitos sociais é intocável. Não é isso. Quando se fala em vedação de retrocesso social, ela se refere apenas àquilo sobre o qual há um consenso profundo na sociedade. A vedação de retrocesso, ela não se estende aos pormenores de regulamentação. Ela não se estende aos detalhes da concretização do direito. Ela se refere àquilo que há um consenso profundo em relação à concretização do direito social. Aquilo que realmente não pode ser objeto de retrocesso, sob pena de ferir o consenso existente na sociedade em torno daquele direito, em torno da importância daquele direito. De onde esta vedação de retrocesso pode ser extraída na nossa Constituição? Anote aí. Ela não está prevista expressamente, mas ela pode ser extraída de algumas normas da Constituição. Primeira delas, princípio da segurança jurídica. Então, a vedação de retrocesso é extraída do princípio da segurança jurídica. 2. Da dignidade da pessoa humana. Da dignidade da pessoa humana. 3. Do princípio do Estado democrático de direito. 3. Do princípio do Estado democrático de direito, que está lá no artigo 1º. E ainda, para alguns, isso foi inclusive questão de prova do Ministério Público Federal, para alguns, a vedação de retrocesso ela não é extraída da Constituição especificamente, mas do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Sistema Internacional de Direitos Humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos da ONU, eles têm uma previsão lá nos tratados de direitos sociais e econômicos de evolução constante do grau de implementação desses direitos. Então, desses tratados internacionais que tratam de direitos humanos, sociais e econômicos, se extrai, muitas vezes, a vedação de retrocesso, porque lá diz que os direitos sociais devem ser objeto de uma progressiva concretização. E esse foi o entendimento cobrado na prova do Ministério Público Federal, de que o sistema de direitos humanos é de onde se extrai a vedação de retrocesso. Muito bem, o segundo tema que nós vamos abordar é a chamada reserva do possível. Pode colocar na tela, por favor. A reserva do possível, ela surgiu em 1972 na Alemanha. Foi uma decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão. E nós podemos tratar da reserva do possível sob 3 dimensões distintas. A chamada possibilidade fática, possibilidade jurídica e razoabilidade da exigência e proporcionalidade da prestação. Então vamos entender como surgiu essa questão da reserva do possível e depois a gente fala sobre cada uma dessas dimensões. Em 1972, o Tribunal Constitucional Federal alemão ele decidiu um caso muito conhecido chamado de numerus clausus, ou seja, números fechados. Esse caso numerus clausus, ele tratava de acesso a vagas de universidade. A Constituição alemã, ela não consagra um rol de direitos sociais como a brasileira. Ela não consagra a educação dentre os direitos sociais, ainda mais educação superior. No entanto, ela tem um dispositivo que consagra a liberdade de profissão. E aí, ajuizaram uma ação perante o Tribunal Constitucional Federal alemão, alegando basicamente o seguinte: a Constituição me assegura o direito a exercer
qualquer ofício ou profissão que eu queira. A liberdade de escolha profissional. Isso está assegurado na Constituição. Só que para eu exercer determinadas profissões, eu preciso de ter um curso superior. Logo, o Estado deve proporcionar vaga nas universidades. Porque se ele não proporcionar vaga nas universidades para todas as pessoas não vão ter como exercer a profissão que desejam, quando esta profissão exigir um curso superior. Então esta era a alegação, de que se para escolher, melhor dizendo, livremente uma profissão, em muitos casos era necessário ter curso superior, então o Estado deveria fornecer vagas nas universidades para todos que assim o desejassem. O tribunal alemão, quando analisou o caso, ele disse, de fato, seria desejável que o Estado fornecesse vaga para todos nas universidades. No entanto, embora isso seja desejável, não é possível. Nem tudo que é desejável é possível. E aí surgiu a expressão reserva do possível. O Estado, se pudesse proporcionar vaga para todos, isso na Alemanha, hein? Não estou falando de um Estado de terceiro mundo, não. Na Alemanha, se o Estado pudesse fornecer vaga para todos, ótimo, seria o ideal. Só que, embora isso seja algo desejável, não é possível, porque ele não teria condições orçamentárias de proporcionar esse estudo gratuito para todo mundo. E aí surgiu essa expressão reserva do possível, uma expressão para identificar as limitações orçamentárias que o Estado possui. Coloca de novo na tela, por favor. Nós podemos analisar a reserva do possível sob 3 dimensões. Primeira, a possibilidade fática. Em que consiste a possibilidade fática? Anote aí. Consiste na disponibilidade de recursos necessários. Possibilidade fática. Consiste na disponibilidade de recursos necessários à satisfação dos direitos prestacionais. Consiste na disponibilidade de recursos necessários à satisfação do direito prestacional. Então, a primeira coisa importante para que se possa exigir do Estado uma determinada prestação é o óbvio, é saber se ele tem recursos para arcar com aquilo. No artigo 6º, a Constituição consagra o direito à moradia. Será que se poderia exigir do Estado que ele construísse gratuitamente uma moradia para cada família brasileira? Será que o Estado teria recursos para isto, para atender a esta demanda? Provavelmente não. Ou então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu uma decisão obrigando que o Estado custeasse o tratamento de algumas pessoas com problema de visão em Cuba. Um tratamento que a Anvisa dizia ser ineficaz. A questão é, será que o Estado tem recursos para custear o tratamento de todas as pessoas que têm aquele mesmo problema de visão em Cuba? Porque se aquelas pessoas ali têm direito, as outras que têm o mesmo problema também têm. O Estado tem como custear isto tudo? Ele tem recursos suficientes para isto? Então, o primeiro aspecto que se deve analisar é este. Há recursos para a satisfação daquele direito prestacional? Senão, não há como se exigir do Estado a prestação. Segundo, possibilidade jurídica. Para que a reserva do possível possa ser superada, é necessário que haja possibilidade jurídica de atender a demanda. Em que consiste a possibilidade jurídica? Anote aí. Consiste na existência de autorização orçamentária, para cobrir as despesas. Existência de autorização orçamentária para cobrir as despesas.
e na competência do ente federativo para atender a demanda. E na competência do ente federativo para atender a demanda. Então, o segundo aspecto importante é, para que o Estado possa efetuar uma determinada despesa, tem que haver previsão orçamentária. Existe o princípio da legalidade do orçamento. Então, toda despesa ela tem que ter uma previsão legal nas leis orçamentárias. Do contrário, não se pode ter aquela despesa. É claro que esta limitação com relação à existência de autorização orçamentária, ela não pode servir como um obstáculo absoluto, porque senão o Estado vai deixar de cumprir a sua função alegando que não foi previsto no orçamento recurso para cobrir aquela despesa. Isso não é um obstáculo absoluto, intransponível, mas é algo que deve ser levado em consideração. Será que houve previsão orçamentária adequada? E se houve, mesmo havendo previsão orçamentária adequada, o Estado tem como atender aquela despesa? Se não houver previsão, mesmo sendo uma previsão razoável a prevista ali, não se pode exigir do Estado aquilo. E ainda dentro da possibilidade jurídica, é necessário analisar se aquele ente federativo é o competente para atender aquela demanda. Porque às vezes a competência é do município, às vezes é do Estado, às vezes é da União. Então só se pode exigir do ente federativo que tem a competência para tratar daquele assunto. Às vezes algo que pode ser suprido pela União, às vezes uma prestação que no âmbito da União é possível, quando ela é de competência do município, em alguns casos, dependendo do município, o município não vai ter como arcar com aquela despesa. E aí não se pode exigir do município custear uma despesa que ele não tem como arcar. E o terceiro aspecto, a terceira dimensão da reserva do possível, é a chamada razoabilidade da exigência. A razoabilidade, você pode anotar aí o seguinte, razoabilidade da universalização da prestação, razoabilidade da universalização da prestação, considerando os recursos efetivamente existentes. Razoabilidade da universalização da prestação, considerando os recursos efetivamente existentes. Então, quando se fala na possibilidade fática, na existência de recursos, você não deve analisar a existência de recursos apenas no âmbito individual. Você não deve analisar o Estado tem como construir a moradia para esta família, ou tem como fornecer o medicamento para esta pessoa, ou tem como custear o tratamento em Cuba para esta pessoa. É necessário que a prestação seja universalizada. Você tem que analisar se seria razoável a universalização daquela prestação para todos que se encontrem na mesma situação, em razão do princípio da isonomia. Se aquelas pessoas ali têm direito porque recorreram ao judiciário, todas as demais que estão na mesma situação também devem ter o mesmo direito assegurado. Ou seja, a análise ela não pode ser feita individualmente, ela tem que ser feita de forma universal, abrangendo todas as pessoas que se encontram naquela situação. Por isto que as ações coletivas são um instrumento mais indicado para esse tipo de demanda, porque nas ações coletivas, todas as pessoas que fazem parte daquele grupo, elas são atendidas por aquela demanda, e não uma demanda individual em que cada um busca o seu direito. E fica mais difícil do juiz poder dizer se realmente o Estado tem como atender a todos ou não. As ações coletivas são um instrumento mais adequado para esta finalidade. O curioso é que o judiciário é muito mais generoso nas ações individuais do que nas coletivas. É como se nas coletivas
os entes que necessitam de tratamento fossem seres abstratos e nas individuais fossem pessoas de carne e osso. Então o judiciário acaba sendo mais generoso quando a ação é individual do que quando a ação é coletiva. Um último aspecto em relação à reserva do possível é que trata-se de uma matéria de defesa do Estado. A reserva do possível é uma matéria de defesa do Estado. Ela é alegada pelo Estado em sua defesa. E o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se o Estado está alegando a reserva do possível para não atender a uma determinada demanda, cabe ao Estado provar que não tem como atender. Cabe ao Estado provar que não há recursos suficientes para atender aquela prestação, que não é razoável exigir a universalização daquela demanda, e não a parte que está propondo a ação. O problema é que geralmente o Estado utiliza alegações genéricas. Ele simplesmente invoca a reserva do possível, mas não demonstra efetivamente, de forma objetivamente aferível, que realmente não tem como atender aquela demanda. Se ele não demonstrar de forma objetivamente aferível que não tem como atender aquela demanda, provavelmente o judiciário não vai aceitar aquela alegação de reserva do possível. Só se for algo muito evidente, muito notório. Do contrário, cabe ao Estado demonstrar ali que realmente não tem como atender. E agora, para nós finalizarmos, vamos falar a respeito do mínimo existencial, que está diretamente ligado à reserva do possível. Numa prova de concurso dissertativa, por exemplo, se pedirem para você falar sobre a reserva do possível, você não pode deixar de falar do mínimo existencial. E se pedirem para você falar do mínimo existencial, você não pode deixar de falar da reserva do possível. O mínimo existencial é uma expressão que surgiu também na Alemanha em 1953, numa decisão do Tribunal Federal Administrativo Alemão. Posteriormente, ela começou a ser utilizada também pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. Este mínimo existencial, ele pode ser entendido da seguinte forma, anote aí uma definição. Consiste, mínimo existencial, consiste no conjunto de bens e utilidades indispensáveis, consiste no conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida humana digna. Consiste no conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida humana digna. Quando se fala em mínimo existencial, geralmente esse mínimo existencial é associado a um subgrupo menor dentro dos direitos sociais. Então, determinados direitos sociais formariam um subgrupo que seria o mínimo existencial. E aí alguém poderia perguntar, mas por que criar um subgrupo menor dentro dos direitos sociais? Isso talvez tenha sentido na Alemanha, em que a Constituição não consagra um rol de direitos sociais como a Constituição brasileira consagra. Mas no Brasil, qual é o sentido de se falar em mínimo existencial, já que nós temos um rol tão extenso de direitos sociais na Constituição? Por que não falar no máximo existencial? Por que criar um subgrupo menor dentro de um grupo grande de direitos sociais que a Constituição consagra? O mínimo existencial, ele é invocado no Brasil como uma maneira de evitar que, em relação a determinados direitos, se alegue a inexistência de orçamento, se alegue a reserva do possível. Geralmente, quando se invoca o mínimo existencial, é para dizer, olha, tudo bem, o Estado não tem como atender a todas as demandas de direitos sociais. Agora, este subgrupo aqui, este subgrupo menor, ele tem que ser atendido.
porque ele faz parte do mínimo existencial. Ele está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana. Sem ele, a pessoa não tem condições dignas de existência, condições mínimas para uma vida digna. Então é necessário que o Estado atenda em relação a esses direitos. Em relação aos demais, ele pode até alegar a reserva do possível, pode até ser que ele não tenha como atender, mas esses daqui não. Esses daqui devem ser necessariamente atendidos. Existem na doutrina duas posições sobre o mínimo existencial. Uma, no sentido de que ele teria um peso maior na ponderação com a reserva do possível, que é o posicionamento do Daniel Sarmento, por exemplo. Ele fala, olha, a diferença do mínimo existencial para os demais direitos sociais é que na hora de se fazer a ponderação com a reserva do possível, o mínimo existencial tem um peso maior. Agora, pode ser que em determinados casos prevaleça a reserva do possível. Já outros autores, como Ingo Sarlet, por exemplo, dizem que não. Dizem que em relação ao mínimo existencial não pode ser alegada a reserva do possível. E este entendimento parece ter sido o entendimento adotado pelo Supremo no RE 482-611. Coloca na tela para a gente, por favor. O ministro Celso de Mello, que foi o relator, no seu voto, ele adotou esse entendimento, que é o entendimento do Ingo Sarlet, dizendo o seguinte: impossibilidade de invocação pelo poder público da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar de sua aplicação comprometimento do núcleo básico, que qualifica o mínimo existencial. Ou seja, sempre que o mínimo existencial for afetado, não se pode alegar a cláusula da reserva do possível. Se esta cláusula comprometer o mínimo existencial, ela não pode ser alegada. Ela poderia ser alegada em relação a outros direitos sociais, mas em relação ao mínimo existencial, não se poderia alegá-la. Ou seja, ela não teria um caráter absoluto. Ela não teria, perdão, um caráter relativo, como defende o Daniel Sarmento. Ela teria um caráter absoluto. Aliás, deixa eu aproveitar aqui rapidamente para convidar você a participar da nossa pós-graduação online do LFG. O Daniel Sarmento é um dos professores, o Ingo Sarlet também é um dos professores do nosso curso. Então, você que quiser se aprofundar um pouco mais no direito constitucional, convido para conhecer a nossa pós online, que é um curso que está muito bom, tem grandes professores, André Ramos Tavares, Dimitri de Moules, Daniel Sarmento, Ingo Sarlet, entre vários outros importantes juristas brasileiros, ok? Fechando aqui então a divulgação da nossa pós, vamos voltar ao mínimo existencial. Para a gente fechar esse tema, quais seriam os direitos que compõem o mínimo existencial? Para alguns autores, não existe um rol de direitos pré-definidos que compõem o mínimo existencial. O professor Ricardo Lobo Torres, por exemplo, que foi quem trouxe para o Brasil essa ideia de mínimo existencial a partir do direito alemão, ele diz, olha, depende da época e da sociedade. Em cada época e em cada sociedade, o rol de direitos que compõem o mínimo existencial ele pode variar. Já a professora Ana Paula de Barcelos, professora lá da UERJ, ela tenta identificar alguns direitos que, na visão dela, fariam parte do mínimo existencial. Então, se você quiser anotar alguns desses direitos, segundo a professora Ana Paula de Barcelos, você pode colocar aí os seguintes. Quais seriam os direitos que compõem o mínimo existencial? Primeiro, direito à saúde. Primeiro, direito à saúde. Segundo, educação fundamental. Educação fundamental. Terceiro, assistência em caso de necessidade. Aquelas pessoas que vivem numa linha de pobreza profunda. Assistência em caso de necessidade. E acesso à justiça. Então, saúde, educação fundamental,
assistência em caso de necessidade e acesso à justiça. O acesso à justiça seria o meio para que esses direitos sejam implementados caso o poder público não os efetive voluntariamente. Então a pessoa precisaria de ter o acesso à justiça para poder fazer valer esses direitos. Muito bem, aqui nós finalizamos então a parte dos direitos sociais. No próximo bloco nós trataremos sobre direitos de nacionalidade. Um grande abraço e até lá.